Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura do nosso devocional hoje no capítulo 5 de Mateus, versículo 43 até o versículo 48. Assim diz a palavra. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estais nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O Sermão da Montanha já disse, Jesus estava preparando seus discípulos para serem cristãos, para serem verdadeiros crentes. E ele pegou vários itens de comportamento que nós precisávamos ter para que nós fôssemos cristãos verdadeiros. Os judeus que eram baseados no Velho Testamento e nas tradições dos anciãos, eles tinham um conceito um pouco diferente. O conceito era amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus trazendo um novo padrão de vida para aqueles que se ingressariam na igreja, fariam parte do reino de Deus. Ele diz o seguinte, que nós devemos amar os nossos inimigos. Parece que é uma tarefa muito difícil, né? Amar os nossos inimigos. Mas o mesmo Jesus explica por que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos e orai por eles, para que sejam filhos de Deus. Por quê? Se nós passarmos a vida inteira em litígios e briga com as pessoas que não gostam de nós simplesmente vamos acordar pela manhã de mais um dia sabendo que teremos de enfrentar mais uma luta e mais uma afronta daqueles que parece que são nossos inimigos. Mas olha bem, Jesus ele ensina o seguinte, que se nós orarmos para esses nossos inimigos e eles se converterem, naturalmente nós teremos paz e refrigério na nossa vida. Deus ainda dá a melhor saída para as situações. Deus ainda apresenta a melhor maneira de resolver o problema nas situações. Ele diz o seguinte, olha, se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, o que vocês estão fazendo demais? Você notou que às vezes o crente comporta como o ímpio? Já notou que às vezes o crente se comporta como qualquer pessoa? Por quê? Porque ele não consegue fazer a diferença. Ele não consegue superar a afronta. Ele não consegue cumprimentar uma pessoa que antes lhe foi oposição, que lhe seja oposição. Às vezes nós precisamos fazer uma coisa fora do comum para nós ganharmos alguém. Esse dia alguém me contou uma história, disse que 2 homens não eram cristãos e eles armaram uma rixa mortal. E um certo cidadão disse assim, olha, o dia que eu encontrar o fulano eu mato ele. Mas o cidadão que ele ia encontrar aceitou Jesus como Salvador, se tornou um crente. E ele andava muito preocupado com a questão, porque ele sabia que ele tinha um juramento de morte do seu antigo amigo, que agora se tornara seu inimigo. E ele disse o seguinte, se eu encontrar ele, ele vai me agredir, ele vai me bater, fazer qualquer coisa, eu não posso reagir como cristão, porque a minha vida mudou. Um dia ele foi convidado, ele foi chamado a fazer um determinado serviço em um lugar. Quando ele chega naquele local, quem está lá? Justamente o homem que ali havia jurado de morte. Quando ele chegou, ele não tinha como recuar. Ele pensou, é hoje que a coisa acontece. Quando o seu velho amigo e o seu velho inimigo agora o encontra, olha para ele e fala assim, me disseram que você agora é crente. E eu disse para todo mundo, se for verdade que o fulano virou crente, eu também vou ser crente. Ele teve a oportunidade, com a mudança da vida, de trazer de volta o seu amigo, a comunhão com aquele que havia se tornado seu inimigo. Jesus, ele, na sua sabedoria, ele nos apresenta a ideia que nós precisamos ser melhores do que o natural, melhores do que o comum. Nós precisamos ser melhor e fazer melhor do que qualquer pessoa consegue fazer. Nós
somos melhores do que isso. Nós estamos acima disso, se nós realmente somos cristãos de verdade. Olha bem, nós precisamos orar para que os nossos inimigos se tornem filhos do nosso Deus, do nosso Pai. Ele faz que o sol se levante sobre todos os homens, sobre justos e injustos, sobre bons e maus. O mesmo sol que brilha sobre a tua cabeça, brilha sobre a cabeça do outro. Só que existe uma diferença. Como nós nos comportamos diante de Deus? Existe uma questão muito séria na capacidade de perdoar ou na capacidade de não perdoar. Já parou para pensar? Se alguém lhe ofende e essa pessoa arrependida vem lhe pedir perdão e você lhe perdoa, houve reconciliação. Todos os dois estão em paz. Mas se uma pessoa lhe ofende e a pessoa lhe pede perdão e você diz não perdoa, você não consegue perdoar, você já pensou quem se torna culpado? Olha bem, você era vítima até aqui. Mas no momento que você não consegue liberar perdão, você se torna o grande culpado. Porque o teu adversário lhe pediu perdão. O teu adversário te procurou e pediu que lhe o perdoasse. Se você consegue perdoá-lo, meus parabéns, você é um vencedor. Mas se você não consegue perdoar, você carrega a culpa dos dois, porque houve uma oportunidade de reconciliação. É desafiador o evangelho. Eu vejo pessoas falarem assim que não importa o que fazemos e como fazemos, nós estamos debaixo da graça. Isso aqui é graça. Isso aqui Jesus estava formando seus discípulos para a igreja. Ele estava formando seus discípulos para o momento que nós estamos vivendo agora como cristãos. E vai dizer que é fácil você conseguir superar todos esses pequenos pontos que foram apresentados por Jesus no Sermão da Montanha? Foi ele que apresentou. Foi ele que estabeleceu que seria assim a vida dos crentes. Agora, ele nos faz amar os nossos inimigos. Ele nos diz que nós temos que amar aquele que nos odeia. Nós temos que amar, nós temos que fazer de todos os benefícios para que essas pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Mas se vocês negam cumprimentar, se você nega cumprimentar uma pessoa porque ele não é seu irmão, porque ele não te traz benefícios, você está igual ao ímpio. Nós estaríamos igual ao gentio, ao publicano, às pessoas que não temiam a Deus. Era a linguagem que Jesus usava na época. Aí ele nos dá um modelo para nós atingirmos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ah, que tarefa, hein? Nunca chegaremos no final dessa procura. Nunca chegaremos no final do aperfeiçoamento da nossa vida. Por quê? Porque quando que nós vamos atingir a estatura de varão perfeito como Cristo? Nós temos uma luta para a vida toda. Nós temos uma tendência de melhorar para a vida toda. Existem algumas pessoas, quando a gente fala do perdão, que a gente fala do amor ao inimigo, ele fala assim, não, eu vou desistir de ser crente, eu não dou conta. Eu nunca vou dar conta disso aí. Não é isso que a Bíblia quer dizer. E quando nós falamos uma palavra como essa, nós não estamos falando para você desistir. Nós estamos falando que você tem um objetivo para crescer. Que você tem um objetivo para ser melhor do que você foi e do que você é. Não pense que eu estou falando isso aqui só para vocês que estão me ouvindo. Eu falo isso para mim. Eu tenho os meus dilemas, eu tenho os meus conflitos, eu tenho as minhas dificuldades, eu preciso ser melhor a cada dia. Já melhorei muito. Já caminhei muito nessa jornada. Mas ainda me resta muita coisa a fazer. E talvez reste para você também, mas eu quero te falar uma coisa. Você precisa superar o ódio, você precisa superar a mágoa, você precisa superar qualquer tipo de ressentimento na tua vida. Você precisa superar essas coisas. Se você for chamado para o reino de Deus, superar essas emoções faz parte da nossa vida cristã, faz parte do nosso cristianismo. Mahatma Gandhi disse uma palavra interessante. Ele procurando conhecer a história de Jesus Cristo, embora fosse incrédulo, não fosse servo de Jesus, não fosse discípulo, ele era um líder religioso indiano que tinha lá os seus conceitos religiosos.
Mas pessoas inteligentes procuram conhecer as coisas. E aquele homem procurou conhecer um pouco da história de Jesus. Sabe que conclusão que ele chegou? Eu admiro o vosso Cristo, mas não admiro o vosso cristianismo. Você sabe por quê? Mahatma Gandhi não achou que nós, os cristãos, parecêssemos com Jesus. Ele não achou a semelhança que deveria achar entre Jesus e os crentes. Mas não é Jesus que mudou. Quem está mudando somos nós. Quem está arrumando desculpa para as fraquezas e para os pecados somos nós. Que nós possamos refletir a luz de Cristo. Que nós possamos refletir o brilho de Deus nessa terra. E que as pessoas possam perceber que nós somos filhos de Deus. Que as pessoas possam olhar em nós e achar em nós segurança e procurar. Por que vocês são vencedores e são tão felizes assim? Você já fez o que eu estou lhe dizendo? Tratar bem uma pessoa que lhe ofende, superar suas diferenças. Faça isso para você ver o tanto que é gratificante. Quando você consegue passar por cima dos seus sentimentos e ajudar a recuperar uma pessoa que está se perdendo, faça isso, faça a experiência. Se você tem rixa com alguém, são duas palavras simultâneas que tratam esse problema. Resolva esse problema. Não leve isso para a noite, não leve isso para a sepultura principalmente. Mas aprenda a perdoar, aprenda a amar. Aprenda a estender a mão àquele que lhe ofendeu, àquele que lhe maltratou. Talvez a pessoa fez mau juízo de você, mas se você agir diferente, ela vai ver realmente o que é um cristão de verdade. Ela vai sentir vontade de servir o teu Deus e o teu Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.